Deus lhe dê muito dinheiro. Deus lhe salve, meu patrão. Que ouro, prata e brilhante faça cama em suas mãos. Que a ganância nunca manche a sua reputação. Mas se um dia me se pender, lá em casa, a casa é sua, com carne gorda e pirão, com rapadura do brejo, com farinha e requeijão. Tem um caboclo para lavar e zelar seu alazão. Tem uma tipóia remendada, tem uma viola afinada para gemer em suas mãos. Tem um oratório cheio de santo para ouvir suas orações. Tem uma mulher para lhe servir, numas coisas e noutras não. A TV Dedê apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo o professor João Diego de Souza Maia. Seja bem-vindo, Diego. Prazer enorme estar aqui, né, para a gente falar um pouquinho sobre essa profissão e o dia a dia da gente, né, contando um pouquinho de coisas engraçadas. Então vamos falar um pouquinho, levar à frente esse negócio. Diego, a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é: o que levou você a seguir o caminho do magistério? Zé, eu tive muitas boas referências na minha infância, né, de educação, principalmente meu pai, que foi professor, alguns amigos da família que também foram professores, né? E eu tinha duas opções na época. Eu carregava a fruta na seasa com o pai, então eu carregava a fruta, eu carregava os livros. Eu acho que o livro ficava mais maneiro, uma coisinha. E certo. Eu estudei e eu gostava muito. Eu lembro em época de provas na escola, né? A gente morava em frente ao colégio que eu estudava, os alunos iam, os meus amigos de sala iam muito lá para casa, principalmente na prova de matemática, essas coisas que eu gostava um pouco. E eu ficava ali na sala, botava um quadro que eu tinha e ali eu já ensinava os meninos, né, para a gente fazer a prova, e eu comecei a tomar gosto pela sala de aula. Então, ali eu já vi que não tinha outro caminho para seguir, não, né? Tinha que ser professor, pelas referências e também pelo que eu gostava de fazer. Dizem que no Japão as pessoas se curvam ante o imperador e que os professores são os únicos que não fazem esse cumprimento, porque eles dizem que se não houver, se não existirem os professores, não existiam imperadores. Eu não sei se isso é verdade ou mito, mas de qualquer maneira serve para ilustrar a importância do professor, né? Sim. Monteiro Lobato dizia que um país é feito de homens e livros. E eu tiraria a palavra homens e colocaria professores e professoras, porque é muito importante. O Japão ele foi praticamente destruído na Primeira Guerra Mundial e conseguiu se reestruturar através da educação. E eu acho muito importante a profissão de professor. Eu também fui professor há mais de 30 anos e me orgulho muito disso. E se eu pudesse voltar, eu seria novamente professor, porque eu acho que é através da educação que a gente pode constituir uma sociedade que tem um futuro promissor. Sim, e é incrível também como os professores que passaram pela vida da gente, eles marcam, né? A gente lembra até hoje. Como eu tenho alunos que eu dou aula há 22 anos já, e tem alunos que foram meus alunos há muitos anos, que eu encontro por aí, eu sei que eu marquei de alguma forma. A vida deles, lembram de algumas histórias, as coisas às vezes que eu nem lembro, né? Que eles falam, o senhor falou isso comigo? Eu disse, eu fiz isso não, rapaz. Fez. Então, isso é muito legal, isso é muito bom. E como é interessante a gente se encontrar com ex-alunos e eles ficarem satisfeitos ao nos encontrar e dizer que a gente, de alguma maneira, participou da formação intelectual deles. Por exemplo, eu tive o prazer, mano, de ser aluno na faculdade de um professor que foi professor do meu pai, na mesma universidade. E ele contava histórias desse professor. E quando eu entrei em sala de aula, quando eu vi o quadro do professor, que meu pai falava muito o quadro dele, que eu olhei e disse, rapaz, esse quadro aí eu já escutei falar dele. Aí quando eu cheguei em casa, eu comentei com meu pai, o pai disse, professor Azim, foi meu professor. Eu também tive a satisfação de ter sido aluno dele, do Azim. Do Azim. Foi meu professor também. Quadro mais lindo que eu já vi Espetacular o quadro dele.
Me diga uma coisa, tem histórias interessantes, você deve ter muita história interessante dos alunos, né? De sala de aula. Isso daí sempre tem, né? Aluna é... Inclusive, eu vindo para cá, né? Eu passei por um caminho de uma escola que eu trabalhei há muitos anos atrás, né? Aqui pertinho, no Álvaro N, né? E lá a gente tinha uma aluna que eu gostava demais dela porque ela tinha umas sacadas que era diferenciada, né? Era coisa que só ela sabia fazer. E o que mais me impressionava nela é que nada tirava ali a autoestima dela, o jeito dela de... Como, por exemplo, eu lembro um dia que eu dando aula, né? E apareceu uma barata na sala de aula. E começou aquela gritaria, as meninas gritando, aquele negócio. Eu pisei em cima da barata, peguei ela, botei no lixo. E quando todo mundo foi se acalmando, ela muito expansiva, ela disse: professor, eu detesto barata. Eu disse: é mesmo? Eu disse: é. Aliás, eu tenho pavor de qualquer animal de estimação. Aí eu, de estimação, eu disse: não é não? Que a gente tem em casa. Não é animal de estimação? Eu disse: é. Aí sim. Animal que tem em casa é de estimação. Se tem em casa, é um animal de estimação. Ela cria. Eu disse: tu cria baratas, professor, mas não tem em casa. Se tem em casa, é de estimação. Eu disse: ah, então tá perfeito. Ela, por exemplo, teve um dia, eu cheguei e tinha uma aluna que eu brincava muito com ela, até Magda é o nome dela. E eu cheguei, a Magda já tinha faltado umas 2 aulas seguidas, né? E eu entrei e senti falta da Magda, porque sempre que eu entrava, eu brincava com ela. E eu perguntei para a turma: cadê a Magda? Foi que houve com ela. E a turma: não, professor, ela está faltando porque o irmão dela sofreu um acidente de moto. E ela está acompanhando ele no hospital e tudo. Eu disse: rapaz, foi mesmo, rapaz, foi. Inclusive, o irmão dela tá bem ruim, ele está até sedado. Quando a turma falou que estava sedada, aí essa mesma aluna deu logo aquela gaitada, né, como de deboche, bota a mão na boca e... Ah, bicho burro, sedado é quem tem dinheiro. Aí eu olhei e falei: sedado é o quê? Não é não, e o bom é o não é não, né? Não é não. Sedado é quem tem dinheiro, é cheio da seda. Aí eu disse: rapaz. Aí o bom, mano, é que ela fala isso e ali por cima da carne seca ela fica, né? Ali ela fica, não tá, todo mundo ri e ela não está nem um pouco preocupada. Cara, ela era fenomenal. Tem uma dela que eu em sala de aula aqui explicando, um professor de educação física pede para dar um aviso, né? E eu sento, meu irmão. Aí ele entrou para dar aviso, ele começou a falar. Quando ele entra, ela já levanta aqui e vai para cima dele, cordãozinho aqui no pescoço, ele é professor de educação física, né? Ela pegou aqui e para soprar o apito do professor. E toma essa mulher soprar, ela estava ficando roxinha e não saía som nenhum. Aí esse negócio está entupido, é? Aí o professor: é um pendrive. Isso dali, todo mundo começa a rir. E ao invés dela ficar com raiva, ela diz: o que é que tu quer com pendrive? O professor tem que usar apito. Mas essa menina soprar, que eu pensei que ela fosse passar mal. Diego, você é professor de física, né? Sou professor de física. Falando nisso aí, eu fui professor de matemática e na época, eu dava aula de manhã, de tarde, de noite. E nesse tempo eu não tinha carro, andava de ônibus, não tinha terminal. A gente pegava o ônibus, ia até Zé de Alencar, pegava outro ônibus para vir, então era dificuldade muito grande de se locomover. E às vezes eu saía de manhã e chegava em casa só à noite. Então eu lembro que eu dando aula num colégio, que eu não vou citar o nome, à noite, já era 8 horas da noite, tinha passado o dia, a manhã e a tarde dando aula, estava muito cansado, e aula de matemática, de física e outras disciplinas, a gente tem que estar em pé, não dá para a gente ficar sentado, né? E eu fui escrever, eu dava aula de trigonometria, e eu fui escrever trigonometria na lousa, eu escrevi tirgonometria, troquei o R pelo I. É um erro de cansaço, né? Porque quando é um erro da língua portuguesa, você troca o S pelo Z, pelo C cedilha, o G pelo J. Aí eu escrevi tirgonometria. Aí um aluno disse: professor, eu disse: pois não, o senhor escreveu tirgonometria, não é trigonometria não, professor? E eu, como sempre, dou umas respostas. Aí eu disse: não, meu filho, é porque eu escrevi em inglês.
Aí ele olhou para mim e disse assim, aí sabe. E outra vez, eu resolvendo a equação de segundo grau, né? E a equação de segundo grau, quando você vai aplicar a fórmula de Bhaskara, que realmente não foi Bhaskara que descobriu a fórmula. Esse foi outro indiano, mas, inclusive, só aqui no Brasil que é conhecido como fórmula de Bhaskara. Nos outros países é conhecido como fórmula da equação de segundo grau. E eu resolvendo a equação, encontrei x igual a mais ou menos 2. Aí o aluno disse, professor, pois não, mais ou menos 2, é 1,9, 2,1. É uma aproximação que é mais ou menos. Mais ou menos, né? É interessante essas sacadas dos alunos, né? É muito bom, é muito bom. E assim, é interessante, como você falou que a gente não pode estar sentado, né? Principalmente física e matemática, os alunos têm muita dificuldade, né? E a gente tem que estar extremamente concentrado. A gente tem que estar concentrado. Por exemplo, em turmas... Porque eu dei aula aqui em Fortaleza, né? Atualmente eu moro em Teresina, mas aqui em Fortaleza eu dei aula em muitas escolas. Eu trabalhei 10 anos no Aritzá, trabalhei em Farias Brito, passei em grandes escolas aqui de Fortaleza e dava aula para turmas de alto rendimento. Que a gente tem que estar mais concentrado ainda e não pode parar um minuto, né? Porque o menino só falta comer o juiz da gente, né? Então, qualquer coisinha que tire sua atenção ali, às vezes o andamento da aula ele já não vai ser o mesmo, não né? vai ser o mesmo. É verdade. Ele não vai ser o mesmo. Tanto que eu evito estar olhando ali no meu celular, né? Que é justamente para... Pode ter uma mensagem ali que vai me tirar o foco ali da aula, né? E, às vezes, qualquer coisinha... E o aluno, como ele é muito bom, eu até digo muito para eles, rapaz, vocês são muito educados, viu? Porque vocês sabem muito mais do que eu. O que é que vocês querem assistir na aula minha? Né? E tinha uma aluna, cara, essa aluna, eu não esqueço dela, totalmente fora da curva. A menina é excepcional. Hoje, inclusive, ela estuda no MIT, né? Instituto Tecnológico, esse nome é até difícil, Massachusetts. É uma aluna fenomenal. E eu entrei na sala, ela estava dormindo. E toda vida que eu entrava, ela estava de cabeça baixa. Mas ele já tinha me dito que ela passava a noite estudando, né? Aí estava cansado. Passava a noite estudando, em casa, na sala, estava... E eu estava doido para pegar ela, né? Disse, rapaz, eu pegar essa bichinha no pulo. E um aluno pediu para resolver uma questão. E quando eu botei a questão na hora que eu comecei a resolver, mano, o Zé, uma hora a questão não saía. Não saía a questão. Eu ia para um lado, aconteceu isso com você já? Já aconteceu. Ia para um lado, ia para o outro, e eu disse, agora deu certo. Mas aí, quando eu olhei a bichinha dormindo, ó, eu disse, agora que eu pego ela. Fui lá e disse, bati no ombro dela, disse, já que você não precisa assistir minha aula, você sabe muito, resolva aquela questãozinha ali para mim. Ela calada ficou, levantou, apagou metade das besteiras que eu tinha escrito na louça, olhou mais um pedacinho, com mais 3 linhas, ela resolveu a questão. Aí eu disse, agora? Eu disse, meu filho, faz o seguinte, vá se deitar, vá. Vá dormir. Vá dormir, vá. Não vinha para cá mais, não. Não se preocupe com a aula, não. Ou então nem vinha para a aula. Não faça mais isso, não. A bichinha foi lá, se sentou ali, estava ali, ficou. Mas era aluno, assim, fora da curva. Às vezes a gente acha que só aluno de baixo rendimento que vai dar esse tipo de trabalho de estar dormindo em sala, né, de estar... Mas não. Aproveitando o que você está falando, aconteceu comigo também. Eu fui professor quase 30 anos do Colégio Militar. E nesses 30 anos eu participei muito da banca do exame de admissão, que é um exame de grande complexidade, né? Tem muitos alunos e são poucas vagas. E quando terminou a prova, que reuniram os professores para corrigir, tinha uma sala que a gente chamava Sala da ONU, que era oval, ficavam os professores para corrigir as provas. O nome dos alunos era destacado, para ninguém saber quem era que a gente estava corrigindo, era só um número, tinha outra equipe que fazia depois a identificação das provas. E cada professor ficava um ao lado do outro, cada professor corrigia uma questão e ia passando para o professor seguinte. E no final tinha um professor que contava os scores para dar nota. E a gente corrigindo a prova, e nessa época eram 10 questões, tinham umas questões muito complexas, bem elaboradas e tal, e de um grau de dificuldade bastante grande.
E quando chegou no último professor que contava, aí o professor gritou, um monstro, um monstro. Aí isso foi que tirou 10 aqui, um aluno que tirou 10. Quem é? Mas ninguém sabia, porque não tinha identificação e tal. Depois a gente soube quem era esse aluno. E esse aluno saiu 1 hora antes de terminar a prova. Quando chegou lá fora, estavam os cursinhos lá. Ele ditou a prova de matemática todinha, ditou a prova e resolveu. E na 7ª série, eu tive a oportunidade de ser professor desse aluno. E eu dividia a disciplina com o professor Valdenísio, de saudosa memória. E a gente, um dava aula de álgebra, outro de geometria. E quando a gente começou, no início da aula, o Valdenísio disse, vamos apostar como o aluno Emanuel Carneiro vai tirar 10 do começo ao fim. Do começo do ano ao fim, não. Todas as provas ele tira 10. Eu aposto contigo. Ele disse, não vou apostar não quero apostar não. E começaram as provas e ele tirava 10 direto nas provas, né? 10. Quando foi na prova final, o professor disse, vamos nos reunir aqui para a gente corrigir logo a prova, a gente entregar as notas e tal, tu corrige a tua parte, eu corrijo a minha. Aí ele ficou corrigindo, eu corrigia a minha parte, passava para dele, e teve uma hora que eu fui somar as provas. Ninguém olhava nem o nome do aluno, só quando a gente ia somar que a gente ia verificar quem era o aluno. Aí quando eu fui somar, 9,6, que eu olhei, Emanuel Carneiro. Aí eu olhei para o professor e disse, aí professor, se eu tivesse apostado contigo, tu tinha perdido dinheiro. Aí ele estava corrigindo de óculos, ele levantou os óculos assim e disse, quem é? Sou Emanuel Carneiro. Tu disse que ele tirava 10 até o fim do ano? Aí ele olhou para mim e disse, corrija direito, que você corrigiu errado a prova dele. E eu fui olhar, ele tinha feito de uma maneira que eu nunca imaginei, ele fez a questão. E realmente ele tirou 10. Hoje, quem quiser entrar na internet, coloca Emanuel Carneiro, ele é professor do IMPA, né? Tem pós-doutorado em matemática, tem aula lá, ele em inglês, dando aula nos Estados Unidos, em inglês. É um caso também fora da curva. É muito legal esses alunos, né? Assim, quando a gente pega a saída que a gente nunca imaginava, e às vezes a gente resolve uma questão, a gente usa metade da lousa, a lousa toda, o menino às vezes vai lá, 2 linhas, ele mata, e a gente fica, como é que eu não vi um negócio desse? Né? Como é que a gente não viu? Teve um aluno também, lá no Aritzá, um aluno espetacular, um aluno da turma ITA. Todo intervalo, não tinha um intervalo que ele não levasse uma questão para a gente resolver. Eu passava o intervalo todinho com ele, fora da sala dos professores, resolvendo questão. E ele já criou esse hábito. Já tinha o dia, no intervalo, que eu estava lá na unidade dele, a gente ia lá para fora e resolvia a questão. Um certo dia, ele veio com a bendita questão, né? Então, eu tentar resolver essa questão, e essa questão não saía. Eram 40 minutos de intervalo. Nós passamos 40 minutos mexendo nessa questão e não saía de jeito nenhum essa questão. Aí eu olhei para ele e disse, macho, eu vou ficar com essa questão aqui, vou levar para casa, aí vamos sentar com calma, vou resolver e trago para ti próxima semana. Ele disse, tá bom, professor. Mas me diga só o seguinte, tu tirou essa questão da onde? Ele disse, professor, foi eu que fiz. Fui eu que inventei. Aí eu como assim, cara? Rapaz, você é porque eu vi o senhor passando, como eu não tinha nada, eu tinha que inventar alguma coisa. Aí inventou uma questão. Eu disse, cara, tu não fez isso não, cara. Ele disse, professor, o que é que a gente ia fazer no intervalo? Eu disse, ia tomar meu café, meu patrão. Ia merendar. Eu ia merendar. Eu passei 40 minutos aqui de uma coisa que tu tirou na tua cabeça, sem lógica nenhuma. Mas eu pensei que podia dar certo. Então, assim, eles não param, né? Esses alunos, mas eles não param e nem deixam a gente parar. Né? E não deixa a gente parar. Agora também, até a gente chegar a eles, a gente passa por muita coisa, né? É verdade. A gente passa por muita coisa, porque a gente pega também... Eu lembro, dando aula, que você já deu aula também no Estado, prefeitura. Já. Né? E esses alunos, às vezes, eles não perguntam, né? O que você fala, muitas vezes, não só no Estado, na prefeitura, mas em escolas particulares, às vezes, quando a gente pega turmas que têm um rendimento baixo, eles... Parece que se você falar que o céu é amarelo, eles concordam. Né? E eu lembro um dia eu dando aula numa turma dessa e nunca ninguém levantou a mão para falar absolutamente nada. Nada. E eu empolgado nesse dia dando aula de matemática até. Logo no comecinho. E um aluno, de repente, levanta a mão. Eu disse, não estou acreditando.
Veio uma pergunta. Veio uma pergunta. E coincidiu com... Eu terminei a explicação. Aí eu disse, pessoal, ok aqui, todo mundo entendeu. Alguém tem alguma dúvida? O menino, pô, levanta a mão. Aí eu disse, rapaz, eu fiquei feliz. Tá? Abriu o sorriso e disse, diga, meu filho, pergunte. Ele disse, professor, o senhor já levou um tiro? Aí eu disse, meu filho, um tiro? Eu estou dando aula de matemática, eu pensava em fazer uma pergunta, o que eu vou fazer para levar um tiro, pelo amor de Deus, cara? Esse não era só curiosidade, porque meu pai já levou 5. Esse homem, pelo amor de Deus, não, cara, eu nunca levei tiro. Graças a Deus. Agora alguém tem uma pergunta sobre isso daqui, pronto, nem para falar que não tinha, eles não falam, né? Calado estava, calado eles ficam. E assim, essas turmas são muito boas, talvez são as turmas que a gente consegue tirar mais histórias, né? Às vezes até da vida dos meninos, né? A gente tem alunos ali que tinham uma vida muito difícil e às vezes usavam ali a educação para poder tentar seguir. Eu tive muito aluno bom, porque eu sei que eu vou escutar falar muito deles no futuro. Né? Que às vezes a gente até lembra quando a gente estudava também, né? A gente, por exemplo... Comecei dando aula ali pelo meu bairro, né? Por incrível, eu dei aula. A primeira escola que eu dei aula foi a escola que eu estudei a minha vida toda. Colégio Machado de Assis. Conheço. Lá no José Walter. Lá no José Walter. José Walter. E eu lembro que quando eu entrei no Machado, eu era muito grato do Machado de Assis, que eu passei a minha vida toda lá, saí do Machado de Assis para ir para a escola técnica, mas mesmo assim ainda fiquei lá porque eu fiz um tempo eletrotécnica na escola técnica, mas eu não queria, sempre quis ser professor. Né? Então, eu continuei o ensino médio no Machado. E logo quando eu entrei na faculdade, eu comecei a dar aula lá. E na época o colégio já estava ruim das pernas, estava quase fechando já, né? E eu lembro que a gente passava muito tempo com salário atrasado. E a diretora... um dia eu estava com 3 meses já sem receber dinheiro. Aí eu lembro que eu fui lá e disse, tia, chamava ela de Tia Aldízia, né? Tia Aldízia, é porque tá difícil, Tia Aldízia. Tá aqui 3 meses e eu não recebi nada ainda. Tá tão difícil. Ela disse, mas Dieguinho, eu não concordo com isso aí, não. Mas como é que a senhora não concorda? Se a senhora que paga, ela disse, vale mesmo, né? Pois, peraí, deixa eu lhe dar pelo menos um mês aqui. Aí... Adiantava pagou um mês de 3. Pagou um mês, né? Aliás. E assim a gente ia levando, rapaz. Mas ali... Eu até dizer, ali eu trabalhava de graça ali. E fica do vínculo afetivo, afetivo. Eu devo muito daquela escola, né? Foi a primeira escola, mas rodei por muitas ali do bairro, né? O Colégio Silva Helena, Mackenzie, até que nisso eu recebi o convite para ir, na época, para ir para o Ari de Sá. Né? E eu lembro que quando eu fui para o Ari, o Zé, eu tive que deixar praticamente todas as escolas para poder ir para o Ari, porque os horários estavam chocando. Né? E eu tinha poucas aulas no Ari, mas não dava para conciliar com as outras. E então, não queria perder a oportunidade, exato, né? Exato, apostei as fichas ali, né? Certo. Uma grande escola, apostei as fichas lá no Ari de Sá. E fui para lá. Né? Saí de todo mundo, fiquei só no Ari, recém-casado. A minha esposa, Diego, não vai fazer isso não, como é que vai pagar a conta? Eu disse, vai dar certo, tenha calma, vai dar certo. E lá, né, eu entrei com as turmas de fundamental e médio e tudo, e era muito legal, mano, porque a gente via coisas, às vezes, que a gente fazia em sala de aula. Como era o primeiro ano que eu estava lá, uma grande escola, né, dava aula relativamente pouco tempo, então você fica tenso, né? Será que vai dar certo? Verdade, será que... né? E eu dando aula, eu notava que os meninos gostavam muito da minha aula, gostavam de mim e tal. Eu disse, não, então tá dando certo, tá dando certo. E um certo dia, na época, eu lembro, na minha época de escola, quando a gente não gostava de alguma coisa, a gente tinha história de fazer um abaixo-assinado. Né? Não, eu vou fazer um abaixo-assinado para levar para a coordenação, para reclamar de professor tal. E eu dando aula, eu vi um grupo com um papelzinho passando na sala, e eles assinando. Né? E eu fiquei só olhando. Aí já veio logo na minha cabeça, disse, agora vai dar ruim. Fiz alguma besteira aqui, vão reclamar para a coordenação,
eu vou ser demitido. E como é que eu estou recém-casado? O negócio sai da ruim. Como é que vai pagar as contas, Como é que eu vou pagar as contas? E eu fiquei esperando para ver quem tinha assinado, porque eu ia pegar quem tinha assinado, né? E eu notei que estava passando só pelos meninos. O papel não passou por nenhuma das meninas. Quando eu dei um tempinho, o papel parou, esperei. Eu disse, pronto, é agora. Não vai mais rodar o papel. Eu disse, olha, fulano, ciclano, tirei, era bem uns 12. Tirei de sala. Porque se fosse um abaixo-assinado contra mim ou algum colega, eu já ia tentar resolver ali fora. Resolver sem chegar na coordenação, sem chegar né? Na coordenação. Levei tudo lá para fora. Aí eu comecei a dar um esporro neles, né? Eu disse, rapaz, como é que pode a minha aula, uma aula importante, e tal, e vocês brincando, um papelzinho assinando aí, eu disse que eu não quero estar na minha aula, e eles tudo de cabeça baixa, né? Eles me deram esse papel. Quando eu peguei o papel, era só a assinatura deles. Todo mundo tinha assinado. E eu disse, bora, quem é que vai me dizer o que é isso aqui? Não tinha nenhum cabeçalho, nem nada. Não tinha nada. Né? Era só a assinatura deles. Quem é que vai me dizer o que é isso aqui? E eles todos calados. Eu disse, olha, se não me disserem, vai tudinho para a coordenação. E eu morrendo de medo deles irem, né? Porque se fosse abaixo assinado... Bora, diga logo quem é. Bora. Aí um levantou a mão e disse, professor, eu vou dizer, mas não fique, não brigue muito com a gente, não. Mas me diga. Eu disse, pois me diga. Bora, diga aí o que é. Disse, professor, aqui, de cabeça baixa. A gente estava só assinando para marcar aqui quem já tinha ficado com a mãe desse daqui. Esses caras, vocês não estão fazendo isso, não. Não, professor, mas ninguém ficou com a mãe dele, não. Era só brincadeira. Rapaz, eu comecei logo a rir, porque eu lembrava que eram as coisas que eu fazia no colégio, e ao mesmo tempo deu logo um alívio, né? Deu um alívio, né? Não é uma baixa Não é a demissão. E o cara, volta pra sala, tudinho. Voltar tudinho pra sala, né? Eu disse, cara, mas não faça mais isso, não. Por favor, velho. Não faça mais, não. Eu disse, não, professor, ninguém vai fazer mais, não. Voltaram pra sala. E nessa história de demissão, você fica tenso. Claro. Né? Você fica tenso. E a gente tinha uma brincadeira entre os professores que todo final de ano o jacaré passava. Jacaré? Se a gente dissesse, ó, fulano foi mordido pelo jacaré, porque ele foi demitido. Né? E a gente tinha uma brincadeira da porta da demissão. No Silvio Santos era a porta da esperança, porta da esperança. Né? Nossa era da desesperança. Se estivesse dando aula, no último dia de aula, a gente passava o dia olhando para a brecha da porta aqui, né? Certo. Se na última aula você visse os 2 pezinhos aqui na brecha da porta, você podia tirar a carteira do bolso. Era demissão na certa. Não, era demissão. Isso aqui dali já era o fiscal do corredor esperando. Quando faltava 10 minutos para terminar a aula, ele abria a porta e disse, professor, estão lhe chamando ali na... Aí quando você já ia... Na secretaria. Pronto, já estava demitido. E como eu tinha dito, primeiro ano, né, da escola, recém-casado, nervoso para tudo. Aí, minha última aula, quando eu... Aí tu já sabia dessa história? Já tinha me contado, né? Já tinha me dito, né? Já tinha me contado. E nesse último dia, ficava todo mundo, olha as portas, olha a porta, olha a sombra nas portas. A gente já ficava brincando e eu passei... A última aula, quando eu entrei, eu quase não olhava nem por mim, nem para a luz, era só para a porta. Olhando para a porta. Oxe, quando faltavam uns 10 minutos... A sombrazinha dos pés. Pronto. Aí já veio, disse aí. Agora lascou. Eu acabo pensando logo nas contas, né? E eu recém-casado, mano, a gente tava reformando a casa. Né? Todo dinheiro que a gente pegava era para reformar a casa. E eu lembro que eu tinha feito até um empréstimo. Eita. Pra gente reformar a casa e tudo. Eu disse, aí quando eu vi os pés, eu disse, o empréstimo. Como é que eu vou pagar agora esse empréstimo? Deu certo. Mas tinha que fazer, né? Os pés estavam lá. Aí eu fui lá, o fiscal abriu a porta e falou, o senhor pode ir lá na coordenação? Aí eu, triste. Pô, tem que ir agora mesmo? Tem que ir. Pô. Eu chego lá na secretaria e disse, professor, telefone para o senhor. E eu vou ser demitido pelo telefone. Quando eu atendo, a minha esposa, meu filho, as tintas não chegaram ainda. Eu disse, homem, tu me mata, cara. Pelo amor de Deus, eu quero conversa com tintas. Calma, o que foi que houve? Eu pensei que ia ser demitido, cara. Não ligue para mim, não. Se eu estava ligando no seu celular, você não atende? Eu disse, eu estou em sala de aula, como é que eu vou atender o celular? Não, desculpa, rapaz. Eu voltei para a sala.
A minha alma ela foi voltar pro corpo uns 5 minutos depois. E o fiscal tava rindo, que ele já sabia, né, era da história. Quando eu vim no corredor, ele já tava se abrindo ali. Eu disse, macho, não faz um negócio desse, não. Ele disse, eu ia perder a oportunidade. Você acha que eu ia perder a oportunidade? Diego, só um minutinho aí que eu vou ler aqui os nossos patrocinadores. Importante. Importante demais. O programa Zé Soares tem um patrocínio da igreja Quer Vir Venha, do escritório de advocacia Fé em Deus e do fortificante Fraqueza e Agonia. Eu gostei desses patrocinadores. Primeira. Fortes. E você já foi, por exemplo, já perdeu o equilíbrio de sala de aula por causa de alguma situação extra-sala? Às vezes é difícil, né? Já. A gente tenta, na sala de aula, esquecer os problemas que nós temos no dia a dia, né? Uhum. Mas, às vezes, tem alguma situação que a gente fica sem se concentrar direito na aula. Isso acontece. E a pior coisa que tem em sala de aula é você olhar o seu celular. Porque, às vezes, você olha o celular, às vezes você vai olhar até a hora. Mas tem ali a notificaçãozinha ali do... Uma mensagem, uma coisa que o cabo já, às vezes, perde o foco, né? Eu lembro de uma que eu estava em sala de aula e chegou uma mensagem da minha esposa, né? E a mensagem era, quem é Ana? Aí o cabo fica logo, agora, vixe, lascou. E eu fiquei logo, quem é Ana? O que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz com a Ana? Então, ali acabou a aula para mim, né? E ela mandou, diga logo quem é Ana. Eu disse, tá. Mas o negócio foi sério. O negócio e você sem saber quem era Ana. Quem era Ana. Eu não faço ideia. E eu não podia responder, que eu estava em sala de aula. Então, eu passei ali 50 minutos falando de física só no automático, mas na minha cabeça estava quem era Ana, né? E os alunos percebendo, mas eu voando ali, eu disse, meu Deus, quem é Ana? E atrás de saber quem era Ana, perdia foco da aula total. Na troca, e eu só falava com ela na troca de uma sala para outra, né? Quando eu fui trocar de sala, eu só fiz pegar o celular e mandei mensagem. Não sei. E entrei em outra sala. Aí ela, nessa história aqui, quando eu vou olhar o celular, tem assim, ó, é melhor você dizer logo. Acabou a aula, amigo. Acabou a aula para mim, né? E eu fiquei, não sei, cara. Eu não sei quem é a Ana. No intervalo, eu fui e liguei para minha esposa. Ela disse, minha filha, eu não sei quem é a Ana. Ela disse, Diego, eu vi no seu celular uma mensagem da Ana perguntando se você estava bem, dizendo, está melhor, meu amor? Ixi. Aí eu disse, eita, no meu celular, e quando eu olhei, realmente tinha a mensagem. Agora, qual foi o problema? Esse celular, o meu celular tinha quebrado, eu estava usando o celular da minha mãe. E eu não me liguei que aquela mensagem poderia tinha mandado ter sido. A Ana, que é uma grande amiga da minha mãe estava doente, tinha mandado essa mensagem, está melhor, meu amor? E eu usando o celular, então, a mensagem tinha sido para mim, né? Eu disse, não fui eu, cara. Eu não sei quem é a Ana, eu juro para você, eu estou limpo. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu sei que quando eu fui... Não consegui dar aula de tudo, né? E isso logo eu pensando... O cabo pensa logo tudo que é errado, né? É. Eu disse, quem é Ana? O que foi que eu fiz com ela? Pelo amor de Deus, me lembre. Eu fui para casa. Cheguei em casa e começou a confusão. Quem é Ana? Quem é Ana? Quem é Ana? Eu disse, não sei, cara. Pois eu vou ligar para ela. Eu ligue. Quando ela ligou para esse celular era do marido da Ana, chamado Irã, né? E quando ela ligou para o celular do Irã, minha esposa ligando, quem atendeu? A Ana. Aí a Natasha, minha esposa, disse, quem é que está falando? Ela, a Ana. Aí a Natasha desligou. A Ana, tá aqui, ó, acabou de atender. Isso a Ana atendeu o celular do Irã. E disse, olha, amante do seu pai, falando para as filhas. Acabou de ligar. Quando eu atendi, ela desligou. Aí começou a confusão com o Irã. O Irã... Sem saber de nada. Disse, eu não sei nem o que é que está acontecendo. E eu, do outro lado, disse, eu não sei quem é a Ana. E a minha
em tempo de dar em mim e a Ana em tempo de dar no Irã. No Irã. E começou a confusão. Aí eu peguei o celular, pois me dê que eu vou ligar, eu tenho que saber quem é. Quando eu ligo, quem é que está falando? É a Ana. Aí eu só escutava dizer assim, ó, olha, é bem o filho dele. Já é um menino. E começou a confusão. Aí eu comecei a... Eu disse, espera aí. Ana, Irã, tem umas filhas falando. Rapaz, aí eu fui ligar a história. Passei o dia sem dar aula com esse negócio dessa Ana, eu pensando que tinha feito alguma coisa errada com a Ana. Resumindo a história. Era a vizinha, que é muito amiga da minha mãe, tinha mandado a mensagem para minha mãe, quando ela estava doente, perguntando se ela estava melhor. Está melhor, meu amor? E eu estava usando o celular da minha mãe. Eu sei que começou essa confusão, aí eu disse, espera aí que eu racei o que é, bora aqui. Fui na casa da vizinha. Quando eu cheguei lá, estava o pobre do Irã sentado na cadeira, as duas filhas, a mulher em cima dele. Quem é? Diga, você tem até filho. E ele assim, ó, eu não sei o que é que está acontecendo. Aí eu entro, Aninha, sou eu, filho do Irã. Tu de quem? Rapaz, a gente foi ver a história. Foi uma confusão enorme de um celular que não era meu. Mas aqui dali, mano, ela chega, não era tu não. Eu disse, foi a Natasha que te ligou, a minha esposa. E a Natasha, Aninha, eu pensei que tu era mãe do Diego. Isso eu pensei que tu era dele. Mas foi tudo esclarecido, não, né? Graças a Deus foi tudo esclarecido. No outro dia eu consegui dar aula. Agora, para eu dar aula nesse dia, meu amigo... Foi difícil, né? Foi difícil, porque o cara perde a concentração em tudo. Né? Perde a concentração total. Outra esse negócio de concentração, que realmente a gente tem que ter concentração. Principalmente quando a gente está em turma de alto rendimento. Eu dei aula, por exemplo, em algumas turmas do ITA, IME, que esses meninos eles são muito bons, né? Que eu brinco muito com eles, dizendo que eles sabem mais do que eu um bocado. E a gente tem que estar concentrado, porque às vezes eles têm umas perguntas que você nunca vai imaginar que o menino foi pelo aquele lado ali. Né? É verdade. Então a gente tem que estar ali focado. Né? A gente tem que estar focado. E um dia, de novo, recém-casado, a Natasha tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Já não dirigia essas coisas todas na época. Hoje não, já até piloto. Mas já não dirigia essas coisas todas. E eu lembro que eu ia dar aula, ela chegou e foi o seguinte, a gente estava reformando a casa, deixa eu ficar no carro, porque eu preciso comprar umas coisas para reformar a casa, né? Tem que ir no depósito. E eu pensei, disse, oh, meu Deus, eu acabei de quitar meu carro, tinha quitado há uma semana. Vou casar, tem que confiar, né? É. Tem que confiar nela. Negasse o carro, podia acabar o casamento. Né, não? Aí eu disse, tá bom, mas com o coração na mão, né? E fui dar aula. E eu fui dar aula naquele negócio. Ela vai bater meu carro. Eu já saí de casa com isso na minha cabeça. Ela vai bater meu carro. Então, é aquele pensamento positivo. Positivo. Ela vai bater meu carro. E fui dar aula. E consegui dar aula não, mano. Eu estava pensando só em que forma ela ia bater o carro. E estava rezando para não ser em outro. Né? Porque senão o prejuízo era maior. Era maior. E sem conseguir dar aula. De repente, o celular aqui no bolso, o celular vibra. Quando o celular vibrou... Aí tu disse, pronto. Não, veio aqui no meu coração. Ela bateu o teu carro. Aí eu disse, pessoal, quando eu olhei, era ela, né? O número dela. E como eu tinha ligado várias vezes, estava insistindo, eu disse, aconteceu alguma coisa? As pessoas me dão licença aqui, um minutinho. Eu fui lá fora, quando eu atendo, era o porteiro de uma escola. Isso é o seu Diego que está falando? Isso é. A sua esposa bateu o carro. Aí o pensamento eu saí forte. de casa sabendo disso. Rapaz, aí eu fui lá. Expliquei para tu, pessoal, vou ter que sair. Cheguei lá, rapaz, ela tinha... Inclusive, eu uso isso para dar aula. Né? Professor de física, eu falo de inércia. Você usa o acidente para dar aula. Eu uso o acidente para dar aula. Que eu falo de inércia, né? A inércia é a tendência de continuar em movimento. E eu uso isso aí para dar aula de... Esse exemplo é perfeito para dar aula de inércia. Toda aula de inércia eu falo desse acidente. Ele foi uma coisa boa também, né? Não, foi uma boa. Há 20 anos aí eu usando isso aí. O que foi que aconteceu? Ela estava dirigindo, pegou o celular dela, botou em cima do banco do passageiro. Em frente à escola tinha um quebra-mola. Então ela tem que frear para passar no quebra-mola, né? Quando ela freou, aí eu digo, ó, aí já vem primeiro princípio da inércia. Quando ela freia,
o carro para, mas o celular tende a continuar em movimento, por inércia. Então, o celular caiu no piso do carro. Aí ela teve a brilhante ideia de pegar o celular. E ela não usava cinto de segurança, quer dizer que amassava a roupa dela. Quando ela foi pegar o celular, ela segurando aqui na direção, ela fez isso aqui, ó. E voltou. Aí, quando voltou, ela tinha um poste atravessando a pista. Ela bateu no meio do poste. Aí vem inércia de novo. Ela, como estava sem o cinto de segurança, ela foi lançada para frente, né? Tacou a venta na direção, a cabeça no para-brisa que sai outra cabeça aqui, assim, quase, sabe? E eu minto, eu não estava nem casado. Eu ia casar, faltavam 15 dias para o nosso casamento, isso aí. Quando eu cheguei lá, ela estava chorando aqui, agarrada na direção ainda, sem conseguir sair dentro do carro. E eu olhei e disse, meu Deus, como é que eu vou casar com esse negócio que ficou aí? Porque tinha acabado a cara dela. E eu lembro que eu tirei ela do carro, meu irmão ficou lá para levar, e eu entrei em outro carro para levar ela para o hospital. E quando eu fui levar ela, o problema da gente, às vezes, é isso, mas é que a gente não tem limite, às vezes, pro humor da gente, né? Humor negro, né? Humor Chama. negro. Eu não sei se o pessoal que vai assistir o vídeo já lembra desse filme. Se não lembrar, procurem. É Os Goonies. O nome do filme é Os Goonies. No filme tem um monstro, que é o Slot. E o Slot tem uma cena do filme que ele fica chorando, pedindo chocolate. E quando eu olhei para a Natasha, ela tava o Slot todo. Porque era um negócio aqui assim, o olho inchado. Eu olhei e disse, meu Deus, isso é o Slot. E ela chorando, e eu dirigindo aqui, eu disse, Natasha, não fica com raiva, não. Mas de chocolate, por favor. Como é que você vai dizer um negócio desse? Aí é que essa mulher chora. Aí é que ela chora. E quando a gente chega no hospital, a médica manda logo chamar os segurança, quando ela foi atendida, né? E eu sem entender, o segurança chegando, e eu disse... Né? Resumindo, eu ia sair de lá preso, porque a médica estava insinuando que ela estava daquele jeito que eu tinha batido nela. Tinha batido nela. Eu disse, minha senhora, eu estava dando aula. Ela acabou meu carro, tu ainda quer me prender. Carro que eu acabei de pagar. Acabei de quitar, não foi eu não. E ela chorando, não foi ele não, não foi ele não. Aí foi que me Foi liberaram. esclarecido as coisas, Foi né? esclarecido. Mas como é que a pessoa dá aula pensando numa coisa Não, não tem... Não dá. Isso aí não acontecia comigo, porque no meu tempo não tinha celular. Aí era mais tranquilo, né? Era mais tranquilo. Mas hoje tudo é... Não, hoje está tudo é celular. Tudo é celular. Né? Então, assim, é uma coisa que você tem que estar extremamente focado. Se você não focar, você perde totalmente o rumo, você não se concentra. Às vezes o menino faz uma pergunta, você não sabe para onde vai, para onde vem. Então, você tem que estar extremamente focado naquilo dali. E, é como você disse, às vezes a tecnologia vem para ajudar, mas às vezes vem para tirar um pouquinho do foco da gente. Né? Eu dou aula aqui hoje usando muito o meu iPad aqui e tem o WhatsApp. Eu procuro desativar, às vezes, o WhatsApp, porque, às vezes, você está aqui lendo uma questão. Quando você está lendo, chega uma mensagem, você já não sabe mais nem o que é que você estava lendo. É verdade. Né? Você não sabe porque você perde totalmente foco. Né? Uma interessante, mano, o que eu conto também, você já deu aula em supletivo? Não. Não. Uma das primeiras escolas que eu dei aula foi em supletivo. Né? Um supletivo, há muitos anos atrás, conhecido como Avançar, lá na Dom Manuel. Né? Ele era muito, muito legal lá. E tinha um professor, coordenador geral, diretor de lá, ele tinha um problema nos dedos, que esses 2 dedos dele aqui, o cotoco, que a gente chama de cotoco, não dobrava. Era reto aqui, ó. Um problema que ele tinha nas mãos. Um problema que ele tinha nas mãos. Eu nunca nem tinha conhecido esse rapaz. Primeiro dia de aula, eu bem novinho, eu acho que era o mais novo que tinha dentro da sala, era eu. A sala tinha uns 100 alunos. No meio da minha aula, a porta abre de uma vez, e esse homem começa a esbravejar com os alunos, e dando cotoco para os alunos, e dando cotoco para mim, e eu já imputando aqui, eu disse... E eu estava para dar um cotoco para ele, né? Ele disse, professor, e não sei o quê, e olha vocês... E quando esse homem parou, os alunos tudo aqui, eu disse, pessoal, quem é esse cidadão que estava dando cotoco para a gente aqui? É o diretor, porque ele tem problema nos dedos. E eu lá sabia deste homem. E lá, como era supletivo, geralmente tem muita gente que já trabalha o dia todo, né?
Já vai cansado, igual a gente. Dava aula à noite também lá. E a gente tinha muita resposta boa, cara. A gente tinha umas respostas ali que eram maravilhosas. Eu lembro de um aluno que, geralmente, quando a gente faz prova, né, a gente coloca pelo menos uma questão, é aquela assim, ó, essa daqui é para não errar. Para ninguém tirar zero. Para ninguém tirar zero. Ainda mais a gente da área de exatas, né? Da área de exatas. Então, você botava uma questão, disse, não, essa daqui eu vou botar porque ninguém erra, né? Quando ele faz essa primeira, geralmente eu boto a primeira, que aí quando ele faz, ele já ganha confiança. Não, essa aqui eu sei, já ganha confiança para fazer as outras, né? E eu lembro dessa primeira questão, que eu coloquei assim, ó, cite um bom condutor de eletricidade. Então, dá o de eletricidade para eles. Aí podia ser água, cobre, qualquer coisa, né? Qualquer coisa, ferro, qualquer coisa que fosse um bom condutor de eletricidade. E eu tinha falado muito sobre condutor, isolante, explicado tudo. Eu sempre dou uma aula de revisão, eu tinha falado N exemplos de condutores, né? Aí um aluno escreveu poste. Aí eu fui corrigir, né? Botei errado. Aí entreguei as provas. Quando eu entrego, eu digo, pessoal, olhem a correção. Veja se você acha que teve alguma coisa que eu não corrigi correto e traga aqui para mim. E eu sentado aqui na minha mesa, ele chegou e disse, professor, essa primeira questãozinha aqui o senhor corrigiu errado. Aí eu fui ler a questão e tinha lá poste. Eu disse, não, cara. Poste não, condutor não, cara. E ele faz lá, é o que eu acho melhor, assim, ó. E não é não? E como é que a energia chega na tua casa? Não é pelos postes, não? Então é um bom condutor, né? Então é um bom condutor. Como é que chega na tua casa? Não é nos postes, não? Não é não? Não é não? Eu disse, oh, meu Deus do céu, cara, não é. O que eu mais gosto é do não é não. Porque eles têm a certeza daquilo ali que tá certo. E ali a gente tinha muita resposta desse naipe, cara. Era muito bom, era muito bom. Deve ter pego muita resposta também. Peguei muita resposta interessante, até no dia a dia. Uma vez eu fui... Tinha um supermercado ali no Montes, muito grande, que fechou já. E era carnaval, meus filhos todos tinham viajado. E eu fui lá com a minha mulher para comprar um rolo daquele para fazer massa de pizza, né? Eles, vamos lá comprar e tal. Aí quando eu cheguei lá, um supermercado... É muito grande lá, né? Esse supermercado. E eu fui olhar naquela parte que vende esses produtos para a cozinha, tudinho. Aí eu olhei e não encontrei esse rolo para fazer massa. Aí tinha uma moça com a farda desse supermercado, né? Do Extra, né? E eu cheguei para a moça e disse, olha, aqui não tem aqueles rolos para fazer massa, não, de pizza? Ela disse, tem não. Aí eu disse, não é possível. Mas eu disse, não é possível... admirado de um supermercado tão grande, não tem isso aí. Né? Ela olhou para mim e disse, então se pronto. Aí eu disse, tudo bem. Aí quando eu voltei, o melhor não foi isso. Quando eu voltei, tem um estacionamento que é no térreo, né? E a minha mulher vai dirigindo, mas ela nunca para próximo de apertar o botão para levantar a cancela. Ela sempre passa 2 metros de distância. Aí eu tenho que descer. Isso é de propósito. Eu não sei, né? Eu sei que dessa vez eu desci para apertar a cancela lá, para subir. Quando eu desci, quando eu apertei, ao invés de eu voltar por trás do carro, eu voltei pela frente do carro. Foi exatamente quando o pau desceu na minha cabeça. Aí, quase que eu caio. Ai, meu Deus, e tal. Aí comprou um saco de gelo. Eu sei que eu fui para casa com um saco de gelo na cabeça. Né? Parou no posto para comprar. E tu participaste daquele Instituto Hessing? Quando a gente morava aqui em Fortaleza, a gente segue a nossa religião católica, e a gente fazia parte do mosteiro, lá é um mosteiro, né? E a gente faz parte, né? Caminhava lá. E eu não sou muito convencional, né? O pessoal olha para mim, todo tatuado, careca, barbudo, né? Às vezes até para dar aula. Eu lembro, uma vez eu fui dar um aulão para o governo do estado, e quando eu cheguei, não me deixaram entrar na parte de acesso dos professores, porque ninguém... Não acreditava que você era professor. Eu era professor de física. E muita gente, quando olha, às vezes, assim, né? Esse doido aí, não... E uma vez lá no mosteiro, me colocaram na recepção para receber as pessoas da missa, fazer a acolhida, né? Acolhida. A gente sempre ficava alguém na acolhida. E o hábito deles, dos irmãos lá, é marrom. E nesse dia, por acaso, eu tinha ido com uma calça marronzinha clara e uma blusa branca, né?
E estava lá na portaria recebendo as pessoas. Ó, Santa Tarde, seja bem-vinda para a missa e tudo. Só que os braços à mostra, né? Minhas tatuagens, tudo. E uma senhorinha, bem senhorinha, ela entrou devagarzinho ali. Eu disse, boa tarde, minha senhora, seja bem-vinda para a missa. Aí ela olhou para mim, deu boa tarde e passou. Aí depois ela se ligou, se o que é aquele que está ali, né? Aí ela virou assim, olhou para trás, olhou assim dos pés à cabeça e disse, rapaz, estão aceitando todo mundo mesmo aqui, né? Pensava que tu era um capuchinho. Eu disse, boa tarde, minha senhora, boa tarde, boa missa, viu? Diego, nós já estamos no fim do nosso bate-papo, eu vou apenas ler aqui mais os patrocinadores. O programa Zé Soares, 11 e um Tiquinho de Nada, tem um patrocínio das organizações Saco de Gato, da sapataria Calo Seco e do restaurante Empanzinado. Muito obrigado, Diego. Nós estamos chegando ao fim, como eu disse. Muito obrigado pela sua presença. Foi muito bacana esse bate-papo que a gente teve. Eu é que agradeço o convite. É sempre muito bom falar da educação, que todo mundo só analisa a parte pesada do negócio e nem sempre é assim, né? A gente se diverte muito com a educação, né? Não é à toa que eu já estou aí há 22 anos nesse negócio e não pretendo tão cedo parar. Só fizeram foi me levar de Fortaleza para Teresina, mas lá eu vou permanecer por muito tempo dando aula ainda, se Deus quiser. Tá, muito obrigado. Eu queria agradecer aos telespectadores pela audiência e até a próxima semana. Até mais, pessoal.